Ok, então bom dia para todos. Estamos aqui para mais uma atividade do apoio acadêmico do PET, né? Aos ingressantes, que a princípio era do curso de matemática, mas está aberto aí, né? Para qualquer estudante, ingressante. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre algumas ferramentas, alguns conteúdos de matemática, né? Que são necessários aí, né, durante o curso, ok? E assim, coisas elementares, né? Coisas que vocês já estudaram antes e a gente vai conversar aqui, mas de uma maneira que de fato tenha participação, né? Assim como o professor Edson, eu quero contar com a participação de vocês hoje aqui na aula. Agradeço a presença de todos. E aí, antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, eu vou passar a palavra para o Vitor, que é o petiano, que está me ajudando aqui hoje. Gente, bom dia. Para quem ainda não me conhece, já me ouviu falar demais. Meu nome é Vitor, eu estou no PET também, faço parte do programa de educação tutorial, do curso de matemática. Estou aqui como apoio para a professora Érica. E qualquer coisa que vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa urgente, vocês podem mandar no chat, tá? Fiquem à vontade. Eu coloquei já o formulário para inscrição no evento, se vocês ainda não preencheram ele. Quem ainda não preencheu, por favor, preencha, porque a gente precisa dele para fazer a confecção de certificados, tá? A gente faz pela lista de chamada do Teams, e para isso não adianta só ter seu nome aqui no Teams, tem que ter seu nome no formulário também, tá? Aí vocês preenchem lá, tá bom? Se alguém não recebeu o formulário ainda no chat, me fala aqui que eu mando de novo, tá bom? E é isso. Pode. Ok, vamos começar então. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai começar a conversar sobre acertar a bola na cesta de basquete, tá? Claro, né? Estamos aqui querendo conversar sobre matemática, então eu quero pensar sobre a matemática, possivelmente até a física que está por trás desse tipo de situação, né? Então, vamos começar. Eu quero mostrar um trechinho de um vídeo aqui para vocês. Olha lá, isso aqui é um vídeo real, tá? E um pesquisador lá dos Estados Unidos fez algumas filmagens usando um programinha que vai, como se fosse tirar vários prints durante o movimento. Vamos observar esse rapaz tentando acertar a cesta de basquete. Opa, cliquei no lugar errado. Por favor, fiquem à vontade para comentar, abrir o áudio a hora que vocês quiserem, escrever no chat, se preferirem. Aí, foram da situação A até a situação G, né? Mostrando o rapaz tentando acertar a bola na cesta, mas o movimento foi interrompido exatamente na metade, tá? E aí, o que é que a gente logo vai pensar, né? Enquanto vocês estavam aí assistindo esse vídeo, qual é a pergunta, né? A pergunta óbvia que a gente se faz quando observa essa filmagem aí, né? Será que ele vai acertar a cesta, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Será que ele vai acertar desse jeito que ele lançou aqui? Vai fazer, né? Vai converter o ponto? Então eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Primeiramente, né, para a gente iniciar essa conversa, eu vou mandar para vocês um link do GeoGebra e aí vocês vão poder acessar essa construção que está mostrada aí. Essa que está mostrada aí, por enquanto, é só um print, né? Assim, eu mostrei a imagem aqui da construção que eu quero trabalhar com vocês. Então, deixa eu só mostrar um pouquinho aqui os detalhes dessa construção. Achei aqui. E aí, agora mesmo, eu mando o link para você mexer também, tá? Eu quero que vocês
participem aqui junto comigo. Então, observa, quando eu mandar esse link, você vai ver essa página aqui do GeoGebra, onde existe uma construção para a gente fazer a simulação desse movimento, ok? Então, algumas dicas que eu vou te dar inicialmente é que ao receber, né, o link, você pode entrar pelo celular ou pelo seu computador, tá? Tanto faz, né? Se for no computador, vai ser uma aba, uma outra aba que vai abrir aí, né? Se for pelo celular, aí você vai continuar vendo a minha tela, né? E no celular você vai brincar. Então, a primeira coisa que eu recomendo que você faça quando abrir a atividade aí para você é que você clique nesse quadradinho aqui embaixo, ó, para colocar no modo tela cheia. E aí você vai enxergar a atividade, né, na tela toda do celular ou do computador. Celular, às vezes, até é bom virar para a posição horizontal para ficar mais nítido, tá? E aí a brincadeira aqui é a seguinte, ó, isso aqui é uma construçãozinha que foi programada antes, não é minha, eu encontrei na página do GeoGebra, do professor Marco Maneta, e aí você vai fazer simulações. Então, por exemplo, eu vou colocar o ângulo de 60 graus, então clique e arrasta essa bolinha para você posicionar no ângulo de arremesso, então quando vai lançar a bola, o ângulo, né, em relação a uma horizontal, tá? E a velocidade dessa bola, sei lá, vou pôr velocidade de 10 e um ângulo de 60. Você vai fazer essa brincadeira. E aí eu vou mandar ele arremessar. Então, clica nesse botãozinho aqui e ele vai arremessar. Ixi, passou longe. Então, você vai mexendo aqui nesses dois controles para simular o arremesso, né, até acertar a cesta. E ele vai contar quantos arremessos você fez e a pontuação que você conseguiu, tá? Caso queira reiniciar, quer dizer, zerar aquela quantidade de arremessos, clica nesse botãozinho que ele vai reiniciar, ok? Então, essa é a ideia, eu quero que vocês tentem fazer isso e eu vou acompanhar por aqui as tentativas de vocês. Então, vou enviar o link para essa sala de aula do GeoGebra, tá? E aí é o seguinte, enquanto vocês entram, quando você clicar nesse link, vai abrir uma telinha onde você vai colocar seu nome. Então, Vitor, inclusive, pode entrar também, tá? Clica aí nessa telinha que vai abrir, você vai colocar o seu nome, existe um campo lá para o nome, e depois você vai clicar em início. Aí você vai entrar exatamente nessa atividade que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? E eu, enquanto professora, vou ver uma tela, olha, eu estou vendo, por exemplo, que um estudante já entrou, vamos ver quem foi. O Lucas entrou não, está entrando, né? O Vitor está entrando, ainda não carregou, mas estão entrando. Então, todos, por favor, entrem aí, clica no link que eu coloquei no chat, e aí você vai brincar com essa atividade. Aí, como eu falei, logo que você clicar no link, né, você vai digitar seu nome, num campo lá, nome, depois início, e aí vai entrar nessa página aqui, tá? Aí você vai clicar no canto inferior da direita para ficar no modo tela cheia e aí pode começar a experimentar. Ó, Vitor entrou de novo, Zang, que é o Oscar, né? Vamos lá, pessoal. Eu vou esconder os nomes, que aí a gente pode, vocês podem trabalhar aqui à vontade, fazendo as simulações de vocês, né? E vamos aguardar todos entrarem. Se alguém tiver precisando de alguma dica, alguma informação aí, se não tiver conseguindo entrar, por favor, é só falar aí comigo que a gente tenta resolver. Vitor, acertou, Vitor? Eu só cliquei na mensagem também, a bolinha veio pequenininha assim. Morreu. Pois é, então aí vai mexer ou na velocidade ou no ângulo. Talvez na É... velocidade, né? Se ela foi tão. Ai, socorro. Pessoal, como é que tá? Vou entrar na tela do Vitor aqui, só para ver o que está acontecendo com ele.
2 arremessos ainda não pontuou, Vitor. Vai lá. Ah, é muito bonitinho, gente. É, não é? Eu vou brincar aqui também enquanto vocês brincam aí, tá? Então, aquela hora deu errado, eu vou aumentar a velocidade aqui, vamos ver. Agora foi muito. Diminuir esse ângulo. Na hora de clicar na bolinha do seletor do ângulo e da velocidade, você pode clicar com o mouse e arrastar, né? Ou se tiver no celular, clica com o dedo e arrasta. Mas também, se tiver no computador, você pode clicar na bolinha e ir com a seta do teclado, seta para a esquerda e seta para a direita, para poder movimentar o seletor, tá? Essa velocidade aqui está muito alta. Não é fácil, não, né? Mesmo no virtual, não está parecendo fácil acertar a cesta. Alguém já conseguiu? Ufa! Acertei a primeira. Conseguiram, gente? Deixa eu ir lá vigiar. Vamos ver como é que estão. Aluno 6. 20 arremessos, 8 pontos. Muito bem. Aluno 5. 5 arremessos, 0 pontos. Vamos lá. Talvez essa velocidade aí, não sei não, tá meio alta, né? 7 arremessos, 0 pontos. Meu Deus. Vitor? Ah, você já pontuou, Vitor? Graças a Deus. Dá pra dar umas Nossa, olha o estudante 1. 28 arremessos, 14 pontos. Tá bom, É. hein? Beleza. Então tá. Então aí vocês podem brincar com isso aí, mas eu vou voltar aqui para a apresentação, né? Para a gente continuar a nossa conversa, então, tá? Aí o que está acontecendo, né? Eu mostrei então mandei para vocês essa animação, e aí o que a gente percebe, né? Vamos começar a olhar para essa situação com o nosso olhar de matemático, né? Então, você vai observar que, nesse caso aí, da maneira como foi montada a construção, né, a gente percebe que o ângulo de arremesso influencia, né, se você, na trajetória da bola, né, então se a bola vai cair dentro da cesta ou não, isso depende da trajetória que ela vai fazer, né, e a velocidade de arremesso também influencia, né, então seria uma forma de analisar essa situação, né, e quando você acerta, não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas quando você acerta, o bonequinho muda de lugar, né? Então, outra variável que também influencia aqui no processo é a distância da pessoa, né, do jogador até a tabela, certo? Então, são, na verdade, 3 variáveis que estão aqui por trás, né? E aí eu quero investigar um pouquinho essa situação, tá? Então, pensando nessa situação, né, que a gente fez aqui no virtual, usando essa construção do GeoGebra, né? Se fosse no presencial, não sei, né? Será que eu ia levar vocês lá para uma quadra de basquete para a gente brincar um pouco, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Algumas perguntas que a gente pode colocar aqui para começar a investigar essa situação, tá? Então, primeira pergunta que eu coloco, né? E vocês mesmos, se quiserem, gente, podem pensar perguntas aí, né? Para a gente investigar. Então, que tipo de trajetória a bola descreve? O que vocês me dizem? Então, eu jogo a bola, né? Em todas essas situações e naquele vídeo que vocês viram, né? Que trajetória que é essa que a bola está descrevendo até chegar lá na cesta? Dadas a posição inicial, né, do jogador e a equação da trajetória da bola, o lance vai ser convertido em cesta. Então, se eu tiver esses 2 dados, né, a posição inicial do jogador e a equação da trajetória da bola, o lance vai ser convertido em cesta? Então, é exatamente o que a gente quer saber daquele primeiro vídeo, né? Então, se eu tiver essa informação, essas 2 informações, eu consigo decidir
Se a bola, numa determinada trajetória, a partir de um determinado ponto inicial, se ela vai entrar na cesta, né? E a terceira pergunta que eu coloco para vocês, né? Dada a velocidade inicial e o ângulo de arremesso, que é o que acontece nessa construção do GeoGebra, né? Qual é a altura máxima atingida pela bola? Então, outra pergunta que poderia... E entre, né, outras que a gente poderia pensar, tá? Então, esse é um problema, né? E, claro, o jogador de basquete, ele vai na tentativa e erro, ele fica lá na quadra treinando exaustivamente, né? Mas intuitivamente acredito que ele vai, né, tentando assimilar essas informações, né, assim, de que ângulo que fica melhor para ele conseguir converter a cesta, dependendo da distância que ele está da tabela e a velocidade que ele tem que colocar, né? Quer dizer, a força que ele vai imprimir nesse movimento, né? Ou seja, a gente pode estudar esse problema do ponto de vista matemático, né? Ou até do ponto de vista físico, claro, né? Então, eu vou primeiramente trazer aqui um modelo que foi criado, tem a referência aí embaixo por um aluno da licenciatura em matemática lá da Federal do Rio Grande do Sul, que eu achei bem interessante para a gente conversar sobre isso aqui, tá? Então, tá aqui um desenho, né? Mostrando o jogador lançando a bola, então tem essa trajetória. Então, vamos pensar naquela primeira pergunta, né? Que trajetória que é essa, tá? E aí, aqui, nesse modelinho que está sendo representado aqui, né? Você já tem aqui a bola em cada instante. Então, instante zero seria quando está saindo da mão, né? Do jogador. E aí, a cada instante, a gente tem o vetor velocidade. Então, tem um vetorzinho verde aqui, que é o vetor velocidade, que vai ficar tangente à trajetória da bola, né? E aí, ele já põe a decomposição desse vetor em duas direções, né? Então, lembrando do que vocês já estudaram de física, né, lá no ensino médio, vamos falar aqui das equações do movimento de uma partícula, né? No caso, a partícula que nós vamos considerar aqui é a bola de basquete, né? E eu vou considerar que ela tem aceleração constante, né? Então, esse movimento, né, que vai ser um movimento oblíquo, né? Ele é dado por uma equação vetorial, ou seja, para a gente pensar como que a posição da bola varia em função do tempo, né? A gente tem essas equações que são modeladas lá na física, né? E que vocês aqui vão ver mais a fundo, né? O significado dessas equações e a dedução. Por que que as equações do movimento são assim? Nesse momento eu vou considerar o que vocês viram no ensino médio, tá? Mas muita coisa que a gente vai conversar aqui hoje vai ser mais explorada, com mais profundidade, em algumas disciplinas que vocês terão aí ao longo do curso, né? Então, a velocidade, vetor velocidade, é igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, né? Onde a aceleração é um vetor e a velocidade é um vetor, né? E o R aqui representa a posição, né? Então, a posição da partícula, no caso a bola, é igual posição inicial mais V0t mais meio de até o quadrado. Com certeza, todo mundo já viu essas equações, né? Só que lá no ensino médio, em geral, a gente não trabalha tanto vetorialmente, né? Você começa com vetores, mas depois você decompõe. Então, vamos decompor essa equação nas direções horizontal e vertical, tá? Então, se a gente pensar, então, ao invés do vetor velocidade, né, tangente à trajetória, se você decompõe esse vetor na direção do x e na direção do y, você vai ter essas mesmas equações, mas agora representadas nas suas componentes, horizontal e vertical. Então, Vx, V0x, Ax, né? Vy, V0y, AY, ok? E aí, se a gente for analisar, né, nessa situação, o que está acontecendo? Olha lá, vamos pensar então no vetor, né? Tem as duas componentes, o Vx e o Vy, tá? O Vx poderia, é um vetor, né? Mas na direção do eixo x, esse vetor tem um tamanho, e esse tamanho, se a gente olhar esse triângulo retângulo que foi formado aqui, vamos chamar de θ esse ângulo, né? Que é o ângulo que o vetor V forma com a direção horizontal, né? Você vai ter, então, que o Vx vai ser V multiplicado pelo cosseno de θ, certo? Porque ele é o cateto adjacente a esse ângulo. E o Vy vai ser V multiplicado pelo seno de θ, porque ele vai ser representado aqui pelo cateto oposto
a esse ângulo, né? E aqui eu já estou colocando essas formulinhas considerando velocidade inicial, porque a gente vai precisar do V0x e do V0y para substituir aqui, né? Então, eu vou ter essas fórmulas, ok? E aí, se a gente pensar em termos de aceleração, né, que é o outro elemento que aparece aqui, né? A gente vai ter a aceleração dessa bola em função na direção horizontal, né? Que é onde você vai ter o peso, né, da bola influenciando esse movimento, né? Na direção vertical, depois que ele lançou, não tem mais nenhuma força atuando, né? Então, eu vou poder dizer que a aceleração na horizontal é zero e a aceleração na vertical é dada pela força da gravidade, né? Pela aceleração gravitacional, que como ela aponta para baixo, então vamos considerar como menos g. Enfim, olha só, eu vou substituir aqui o V0x por V0 cosseno de θ zero, e a aceleração é nula, então substituindo nas duas fórmulas, a gente vai ficar com essas equações então, né? A velocidade, componente da velocidade na direção horizontal é dada por isso, e o x, que seria a posição da partícula, ou seja, a distância em relação ao ponto inicial e ao ponto onde a bola está num determinado instante, né, que é o x, dada por essa expressão. No y, a gente substitui o V0y por essa expressão, a aceleração a gente substitui por menos g, e aí eu fico com essas equações. Lembrando que nesse caso a posição inicial, que era o R0, eu vou considerar como 0, 0, ok? Então eu posiciono meu sistema de coordenadas para ficar assim. Certo, pessoal? E aí, então, nessas duas equações que estão aqui, ó, se a gente pega, então, eu tenho x variando em função do tempo, tenho y variando em função do tempo. Se a gente isola esse tempo na primeira equação e substitui na segunda, aí eu vou ter uma equaçãozinha relacionando x com y. Então, combinando as duas equações, a gente fica com essa equação aqui, ó, enorme. Y igual x vezes tangente de θ zero, menos meio vezes g sobre v0 ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de θ zero, vezes x ao quadrado. Vamos analisar com calma isso aqui, ó. Então, eu tenho o y variando em função de x. O que é x e y? Representa a posição da partícula num dado instante t, né? Então, seria a abscissa ordenada da posição da bola de basquete num dado instante t, né? O g é a aceleração da gravidade, é constante, né? Aproximadamente 9,8, vamos considerar, né? O V0 seria a velocidade inicial da bola, ou seja, naquela construçãozinha que a gente brincou agora mesmo, o V0 vai ser dado, né? Quer dizer, você, na hora de lançar a bola, imprime uma dada velocidade em função da força que você coloca, né, nesse movimento. E o θ zero é o ângulo de arremesso, que também lá na construçãozinha a gente estava ajustando, né? Então, vocês brincaram de ajustar o ângulo e a velocidade para acertar na cesta, né? E aí a gente vê que esse movimento, essa brincadeira que a gente fez, é modelada por esta equação que está aqui. Certo, gente? Tudo bem? Deixa eu ver aqui o chat, se tem alguma coisa. Quem chegou um pouquinho depois, se quiser clicar no link, vai poder brincar, é só colocar o nome, entrar na atividade do GeoGebra, tá? E aí, o que a gente percebe, né? Voltando àquela pergunta que eu fiz, agora eu queria que vocês me respondessem. Primeira pergunta que eu coloquei, qual é a equação, né? Vamos voltar lá? Qual foi a primeira pergunta que eu coloquei? Qual é a equação da trajetória, né? Qual é a curva? Que curva que é essa que a bola está descrevendo, né? Não foi a equação, a curva. Que curva que é essa que a bola está descrevendo, né? Agora, olhando para a equação, né? Se a gente for olhar do ponto de vista matemático, né? Então, olhando lá na quadra de basquete, eu vejo essa curva, né? Quer dizer, faz uma volta assim para baixo, né? Mas que curva que é essa? Então, olhando para a equação, o que eu posso falar? É o y variando em função de x, pensando que o θ zero você ajusta, é um valor constante, né? E o V0 também você ajusta para um valor constante. Então, eu tenho aqui tangente de θ zero, que é uma constante, multiplicando x,
Meio é uma constante, G é constante, V0 é constante, Z0 é constante. Então, tudo isso aqui é constante, multiplicando x ao quadrado. É isso aí. Então, me fala, que curva que é essa? Se ela é dada por essa equação, y igual a uma constante vezes x, menos uma constante vezes x ao quadrado, então, que curva que é essa? Vou começar a chamar os nomes, hein? É uma parábola isso aí? É uma parábola, né? Exatamente. É o Endrio que falou, Endrio? Aham. Aí é Isso. uma equação de segundo grau? Isso, exatamente. Então, uma equação de segundo grau aqui, né? Y igual a uma constante vezes x menos uma constante vezes x ao quadrado. É uma parábola, né? Então, essa equação que a gente, né, viu a dedução aqui, pensando lá da física, né? Supondo que as equações do movimento da física são dadas, né? A gente chega nessa equação e essa equação é desse tipo, né? Y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, é uma equação de segundo grau. E aí vem, então, toda essa conversa, né, que é o que está por trás do que eu quero conversar com vocês hoje, que é relembrar algumas coisas, alguns conceitos da função quadrática, né, que seria uma função dada por uma expressão como essa, né? Então, a função quadrática ou função de segundo grau seria o y como função de x, dada por uma expressão assim, né? Ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais, e o A é diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Na expressão da função quadrática. Vamos lá, quem vai falar comigo agora? Oscar, você já acordou? Se for zero, vai deixar de ser quadrado? Exatamente, né? Se o A for zero, eu não vou ter o termo x ao quadrado, então já não vai ser mais chamada de função quadrática, né? Seria a função de primeiro grau, ok? Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre essa função. Eu quero mostrar aqui no GeoGebra para vocês essa função quadrática, né? A gente já começou de um modelo prático, né? Que é o lançamento da bola de basquete, né? E aí a gente já começou a falar isso, né? Se essa trajetória é modelada por uma função quadrática, então a gente vai chamar essa trajetória de parábola, né? Ok, então é uma parábola. Mas quando eu vou ensinar isso na escola, né? Por que é parábola, né? Como que a gente costumou aprender isso na escola, né? Normalmente o professor faz uma tabelinha, ó, eu coloquei aqui do lado direito, então é x e depois calculo o f de x. Eu tenho um exemplo aqui, f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 3, então é uma função quadrática. Aí você faz uma tabelinha de valores, né? E plota no gráfico para ordenado, x, f de x. Então eu fiz isso aqui no GeoGebra antes, para a gente ganhar tempo, ó. E aí eu vou exibir para você aqui os pontos da planilha, mas eu peguei inicialmente só 5 pontos. Não é assim que os professores costumam ensinar na escola? Na verdade, aqui tem até mais, né? Mas normalmente na escola, quando você vai aprender função quadrática, o professor põe uma tabelinha x, f de x, escolhe uns valores para x, né? Que parece que são aleatórios, mas na verdade ele escolhe direitinho para poder explicar bem, né, o conteúdo. E aí você calcula o f de x, né? Então, aqui, por exemplo, ó, você olhando para esses pontinhos, cada um, por exemplo, esse que está aqui no mais alto, ó, x igual a 2, y igual a 7. Então, substituindo x igual a 2, calculo o f de x, vai dar 7, e marca o par ordenado 2, 7, olha lá, aqui no gráfico, ok? E aí, o que acontece é o seguinte, né? O aluno poderia questionar, né? Nossa, mas assim, por que a gente vai unir esses pontos, o gráfico da função vai unir os pontos formando uma parábola, né? Por que vai ficar a curva daquele jeitinho, né? Na verdade, a gente precisaria construir mais pontos e, na verdade, vocês vão aprofundar mais isso quando estiverem fazendo cálculo 1, né? Mas se a gente pensar aqui no R igual a 1, ó, eu vou começar a variar esse meu controle deslizante. Esse controlezinho que eu coloquei aqui, R igual a 1, é a distância entre os pontos, tá? Então, eu comecei aqui, ó, por exemplo, para x igual a 0, o y é 3. Para x igual a 1, o y é 6. Para x igual a 2, o y é 7, assim por diante. E agora eu vou diminuir esse intervalo, porque eu coloquei os pontos variando de 1 em 1.
Vamos diminuir esse intervalo. Olha, e aí o GeoGebra já está fazendo essas contas para mim automático. Então, agora o intervalo, por exemplo, 0,7. Então, começo no menos 2, depois eu vou ter o menos 1,3, depois o menos 0,6 e assim por diante. E aí ele vai plotar mais pontos no gráfico. E você vai observar que quanto mais pontos eu ploto lá no gráfico, você vai vendo esse formato mais claramente, né? Com 5 pontos, fica difícil convencer o aluno de que vai ter esse formato de parábola. Mas se a gente aumenta a quantidade de pontos aqui, aí, olha, eles vão ficando mais juntinhos, né? E aí você vê esse formato, que é o formato que a gente vai chamar de parábola. Então, com esse desenvolvimento, ou seja, estudando a função quadrática primeiro, a gente vai falar que esse gráfico da função quadrática é chamado de parábola. Depois vocês vão estudar geometria analítica. Então, lá na geometria analítica, você vai fazer o caminho inverso, né? Você define a parábola a partir de uma propriedade geométrica e deduz a sua equação. Vocês vão ver isso esse semestre. E aí, deduzindo essa equação, vocês vão ver que, de fato, ela é uma função quadrática, né? Eu posso isolar o y em função de x e você vai ver que vai dar uma função quadrática, certo? Então, ok. Então, o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, né? Essa parábola, ela tem um formato assim, né? Uma concavidade, né? Que pode ser voltada para cima ou para baixo, né? E aí a gente, então, voltando aqui, ó, eu vou ter, então, um gráfico como esse, né? Que é o gráfico da função quadrática. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês, explorar um pouquinho com vocês os elementos que aparecem nessa função, ou seja, os coeficientes A, B e C, tá? E esses coeficientes, eles influenciam no gráfico da função, né? Então, eu posso ter uma função que fica mais aberta, mais fechada, mais para cima, mais para baixo, cortando o eixo X ou não cortando o eixo X, dependendo desses parâmetros ABC. Então, agora eu vou mandar para vocês um link, porque eu quero agora usar uma outra construção aqui, ó. Essa construção do GeoGebra, ó. E aí eu vou mandar o link para vocês brincarem aí, e eu quero que vocês me respondam. Eu não vou mais ficar acompanhando. Não vai ser uma sala de aula no GeoGebra. Você vai só entrar lá no GeoGebra e não vai ficar registrado para mim. Mas eu quero que você mexa nesses parâmetros A, B, C, que são os coeficientes. Olha a função aqui, ó. Ela, por enquanto, está x ao quadrado mais x mais 1. Então, eu deixei A igual a 1, B igual a 1, C igual a 1. Está aqui o gráfico da função, que é essa parábola voltada para cima, né? O que vai acontecer se eu mexer no A, se eu mexer no B, se eu mexer no C? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu quero que vocês me digam o que vocês percebem. Mas aí, para isso, eu vou enviar para vocês um link dessa construção para você mexer aí. E aí você vai observando os resultados e me fala o que você está vendo, tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui no chat. Dessa vez, você vai entrar e não vai precisar colocar seu nome, ok? Só entrar mesmo. Não vai ficar registrado para mim. E eu quero ouvir a voz de vocês, gente. Pode entrar no celular ou no computador. Essa é uma construção que permite isso. E por enquanto é para ignorar essa setinha aqui de baixo desse play, tá? Ignora. Vamos mexer só na construção mesmo. Vamos lá? Dá um ok para mim quando vocês conseguirem entrar. Põe um joinha aí no Teams. Ou então põe um ok no chat. Conseguiram entrar na atividade? Oscar pôs o joinha. Vitor, conseguiu? Sim? Pessoal? Andrew, Lucas, tudo bem? Aham, consegui. Cláudio? Ana Luísa? Sim. Já.
Beleza, beleza, pessoal. Então tá, então vamos lá, ó. Você vai fazer assim. Primeiro você vai movimentar só o A. Aqui talvez, se for com o mouse, vai bem devagarzinho, né? Para você observar o movimento. Ou então faz como eu falei. Você pode ir com a setinha para a direita do teclado do computador. Se tiver no celular, vai com o dedo, movimentando esse ponto A. Então, eu vou movimentar o ponto A para a direita, olha lá. Quando o valor de A vai aumentando, o que, que você percebe com o que está acontecendo lá na parábola? Ó? Quando eu aumento o valor de A. O do formato da parábola, vamos de novo. Muda o formato da parábola quando aumenta o A. Aham, eu acho que o A é tipo o coeficiente angular do... Mas não é o mesmo Não é o sentido, né? mesmo, né? Mas é um coeficiente que está afetando o formato do gráfico, né? Nesse caso aqui, parecendo que a parábola está fechando, né? O que que acontece quando eu diminuo o valor de A, gente? Bom, olha lá, ela está abrindo mais, né? Olha lá, quando A igual a zero não é mais função de segundo grau, a gente já falou, virou uma reta, né? E se eu colocar A negativo, o que está acontecendo? Vou fazer a pergunta, então, para alguém me responder aí. Qual é o efeito da variação do A, desse coeficiente A, sobre o gráfico da função? Que efeito que ele está produzindo no gráfico? O coeficiente A. É uma coisa que vocês já sabem, né? Tem várias coisas, mas assim, a primeira que a gente poderia dizer é com relação ao sinal, não é, pessoal? O que que a gente conclui aqui, gente? Fala comigo. Deve estar na ponta da língua aí, não é possível. Se o A for um valor positivo, a parábola fica voltada para cima, né? Se o A for zero, não é mais parábola, vira reta. E se o A for um valor negativo, essa parábola fica voltada para baixo, ok? Então, essa é a primeira. Isso, curva para baixo. Então, essa é a primeira conclusão que a gente tira, né? Ok. Agora eu vou voltar o A para 1, para ficar um valor fixo ali, e vamos variar o B. Então, você pode variar aí no seu, tá? Quero variar o valor de B. Então, vamos variar o B aqui, por exemplo. Ó. Não, aliás, vamos variar o C primeiro. Começa no C, olha. O que que acontece quando eu mudo o valor de C? Estou aumentando e a parábola está subindo. Quando eu diminuo, o que eu posso dizer sobre esse coeficiente C, pessoal? O C determina onde a parábola vai passar na reta Y? No Y? No No eixo eixo Y. Y, exatamente. Por exemplo, eu parei o C no -2. E aí você vai ver que o gráfico está cortando o eixo Y no -2. Aqui no GeoGebra, eu até poderia... Eu acho que vocês não estão com essas ferramentas ativas aí para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui, mas eu acho que você aí não vai conseguir fazer. Eu posso calcular aqui a interseção, ó, interseção de dois objetos. Então, eu vou clicar na parábola, vou clicar no eixo Y e ele vai montar aqui para mim, ó, o ponto de interseção. Então, esse ponto A é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Aí, com o botão direito do mouse, eu mostro as coordenadas, ó. Então, as coordenadas desse ponto são 0, -2, né? Deixa eu fazer só uma mudança na configuração aqui, para ele exibir esse valor do ponto, que aí a gente consegue visualizar facilmente, tá? Opa! E aí eu quero o seguinte, ó. Então, esse pontinho C representa o ponto de encontro com o eixo Y. Na verdade, representa a segunda coordenada, né? Do ponto em que a parábola corta o eixo Y. E aí, se eu variar o C, agora você vai ver exatamente esse valor lá variando, ó.
Então, quando C é igual a 0, a parábola passa na origem. Quando C é igual a 1, a parábola corta o eixo Y no 0, 1, né? E exatamente porque quando eu jogo x igual a 0 na lei da função, eu vou encontrar exatamente o valor de C, né? Então, esse C representa o ponto, o coeficiente C representa a ordenada do ponto de encontro do gráfico com o eixo Y, né? Agora, o B já tem uma interpretação um pouco mais sutil, que eu não sei se você viu lá no ensino médio, ó. Eu vou variar o B apenas. Deixa o A fixo, deixa o C fixo e varia o B. O que você vai concluir? Será que dá para concluir alguma coisa? O B está afetando a posição do gráfico ou o formato do gráfico, né? Variando o B aqui, o que a gente pode concluir? Tem alguma conclusão para ser tirada? O que vocês acham? Mexe aí, pensa um pouquinho. Muda o vértice? Ah, o vértice está aqui, seria esse ponto de mínimo, né? O que acontece com o vértice? Ele está mudando de posição, mas não é só o vértice que está mudando de posição, né? Vamos tentar explorar mais essa ideia. Os outros pontos também estão mudando de posição, não estão? Mas se você observar bem, vamos tentar relacionar com o sinal de B, ó. B igual a 0. Como é que está essa parábola quando B igual a 0? Ela está numa posição muito especial, ela está numa posição em que o vértice está exatamente nesse ponto de encontro com o eixo Y, né? Quando B igual a 0, aconteceu isso, né? E aí, o que a gente tem aqui? E observe, se eu deixar B igual a 0 e variar o A ou variar o C, vai continuar assim. Ela vai continuar tendo o eixo Y passando pelo vértice, quando B igual a 0. Mesmo que eu varie o A e o C, né? Isso continua acontecendo, tá? Agora, vamos colocar valores de B positivos. Quando os valores de B são positivos, observe que uma das observações que pode ser feita, né? Observe o ponto de encontro com o eixo Y. Quando B é positivo. Agora eu vou pôr B negativo. Observe o ponto de encontro com o eixo Y, quando B é negativo. Tem diferença? Para B negativo. Agora para B positivo. Você vê a diferença? Olha lá, o ponto de encontro com o eixo Y. Se for pensar na ideia do Cláudio do vértice também, olha, quando B é positivo, o vértice fica à direita do eixo Y, ou seja, o vértice fica com a abscissa positiva, né? E quando eu ponho B negativo, vamos lá, B negativo, o vértice da parábola vai ficar com a abscissa negativa, vai ficar à esquerda do eixo Y, né? Ok? Alguma conclusão, gente? Vou falar então? Que sem graça. Eu não quero falar só o que eu observo. Olha lá, ó, uma das observações possíveis seria quando o B é positivo. Ah, eu estou com B negativo, vamos começar com B positivo. Quando o B é positivo, o ponto de encontro da parábola com o eixo Y acontece no ramo da parábola que é crescente, nessa parte de cá, ó, nessa parte direita da parábola, que é a parte que cresce, né? Observa que sempre que eu ponho B positivo, o ponto de encontro da parábola com o eixo Y ocorre na parte crescente da parábola, né?
Agora, por outro lado, se eu coloco um B negativo, olha, vou pôr B só negativo, você vai ver que o ponto de encontro da parábola com o eixo Y, né, esse pontinho aqui, ocorre no ramo da parábola que é decrescente. Então, essa seria uma observação que a gente pode fazer. Outra seria essa questão que o Cláudio mostrou aí sobre o vértice, né? Então, o B é um coeficiente que é mais complexo, digamos assim, não é tão imediata a interpretação do coeficiente B, né? Já a interpretação do A, todo mundo já viu isso na escola, né? Se a parábola for voltada para cima, o A é positivo. Se a parábola for voltada para baixo, o A é negativo, né? Então, agora vamos colocar o A aqui numa posição específica. Sei lá, ó, eu vou colocar A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a, sei lá, C igual a 1, menos 1, olha lá, C igual a menos 1, por exemplo, tá? Inventei um valor aqui agora. A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a menos 1. Então, a função ficou x ao quadrado menos 2x menos 1. Além da gente ter, então, a interpretação do ABC, vamos explorar um pouquinho mais nessa construção, ó. Eu posso pensar aqui nos pontos, eu já olhei, então, o ponto de interseção com o eixo Y vai ser dado, a segunda coordenada dele vai ser dada pelo coeficiente C, que costuma ser chamado de termo independente, né? Que é o termo que não acompanha a variável x, mas eu também tenho outros dois pontos especiais aqui que eu vou marcar aqui para vocês verem. Agora, se vocês quiserem olhar na tela que eu estou projetando, ao invés de você manipular aí, ó, eu vou calcular aqui a interseção da parábola com o eixo x, tá? Então, ele me deu aqui dois pontos de interseção, ó, que foram chamados de B e C, né? Eu vou pegar esses dois pontos e vou configurar os dois para mostrar aqui as coordenadas desses pontos, ok? E aí você vai ver, então, olha lá, ó, ponto B, ele põe para mexer, mas eu queria deixar qual o valor de C que de B a gente tinha usado, era menos 2, né? Vamos deixar parado lá no menos 2, ó. O ponto B tem coordenadas menos 0,41, 0, e o ponto C tem coordenadas 0,41, 2,41, 0. Ok. Esses dois pontos, eles têm ordenada igual a 0, porque eu fiz interseção com o eixo X, né? Como é que eles são chamados, pessoal? Os pontos de interseção da parábola com o eixo X. Ou os pontos que eu calculo lá na função, fazendo f de x igual a 0. Né? Qual é o nome que a gente dá para esses pontos? Alguém sabe? O Vitor está querendo falar, porque vocês não estão respondendo. Ele está dando a colinha ali para vocês estão vendo? Ele está dando uma colinha, pessoal. São as raízes da função, né? Ou também conhecidos como zeros da função. Então, os pontos que eu calculo os valores de x fazendo f de x igual a 0. São os pontos onde a função se anula. Então, eles são chamados de zeros da função ou raízes da função, né? Aqui no GeoGebra eu calculei essas raízes pedindo para o próprio programa fazer a interseção do gráfico com o eixo x, né? E aí, se a gente variar aqui, ó, esses valores, eu vou vendo que vai variando a posição dessas raízes, mas nessas posições que estão aqui, ó, você tem duas raízes, então a parábola está voltada para cima, mas ela tem duas raízes. Vai ter uma determinada posição aqui, por exemplo, em que a função vai ter só uma raiz, ou seja, os dois pontos coincidem, né? E vai ter algumas posições em que a função não tem raiz, ou seja, ela não cortou o gráfico da função. Não tem raiz real, né? Então, agora voltando lá para a minha apresentação, eu vou ter, então, essas possibilidades, né? E eu quero mostrar aqui para vocês a famosa fórmula de Bhaskara, que só tem esse nome no Brasil, né? Porque depois vocês vão ver essa conversa lá no curso de História da Matemática, né? Mas, enfim, não se sabe certamente que foi o Bhaskara que identificou, que deduziu essa fórmula, usou essa fórmula, né?
Mas então vamos lá, eu quero deduzir a fórmula aqui com vocês. O GeoGebra já fez o cálculo lá, mas claro, a gente tem aquela famosa fórmula, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? De onde vem isso, tá? Vocês já viram, gente, como se deduz a fórmula de Bhaskara? Então, pega uma equação de segundo grau, disso eu não sabia. Pois é, Vitor. Depois vai ter lá a história da matemática, para você ver um pouco mais dessa história. Y igual a x ao quadrado mais bx mais c, igual a 0, tá? E vamos deduzir como é que é essa fórmula? Por que a gente põe todo mundo para decorar isso, né? E será que não tinha jeito de explicar isso sem decorar, né, para os alunos? Então, eu vou começar fazendo assim, ó. Pega essa equação, divide os dois lados dela por a. Já que eu estou supondo que esse coeficiente é diferente de 0, né? Porque é uma função quadrática. Então, eu vou dividir os dois lados por a. E aí vai ficar x ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a igual a 0. Beleza. E aí, então, nessa equação eu vou fazer um processo aqui que a gente chama de completar quadrados. Eu vou modificar um pouco o formato da equação para a gente poder achar as raízes. Ou seja, como se eu estivesse querendo isolar o x aqui nessa equaçãozinha, tá? Então, o que eu faço inicialmente? Nós vamos fazer uma brincadeira algébrica aqui, olha. Então, eu tinha essa expressão, né? Era b sobre a vezes x, então eu multipliquei por 2 e dividi por 2. Claro, se a gente cortar o 2, volta para o que estava antes. Mas eu vou deixar desse jeito. Um 2 multiplicando e um 2 dividindo aqui o denominador. Né? O 2 junto aqui do denominador, 2a, ok? E aí, na sequência, o que eu vou fazer é o seguinte, observa, ó. Eu tinha x ao quadrado mais 2b sobre 2ax mais c sobre a. E aí eu acrescentei um termo aqui, mais b sobre 2a ao quadrado, e acrescentei o mesmo termo do outro lado da equação. Ou seja, eu somei b sobre 2a ao quadrado dos dois lados dessa equação. Claro, se a gente eliminasse o termo, né? Que se eu estou somando o mesmo termo dos dois lados, ele poderia ser eliminado. Eu volto para o que estava antes. Mas eu quero deixar desse jeito aqui, porque eu estou fazendo um processo de completar quadrados, tá? Aí, na sequência, eu vou subtrair c sobre 2a, então esse termo mais, desculpa, c sobre a. Esse termo mais c sobre a, né, que está do lado esquerdo da equação, eu vou subtrair c sobre a dos dois lados, então ele vai para o lado direito, de cá vai dar 0. Então agora aqui ficou x ao quadrado mais 2 vezes b sobre 2ax mais b sobre 2a ao quadrado. E esse termo foi para lá. Esses três termos, se você observar, né, eles representam o desenvolvimento desse quadrado da soma aqui, ó. Se eu pego o termo x mais b sobre 2a e desenvolvo, né, elevo ao quadrado, dá exatamente isso, ó, x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, b sobre 2a vezes o segundo, então 2 vezes b sobre 2a vezes x, mais o quadrado do segundo, então b sobre 2a ao quadrado. Ou seja, essa soma dessas três parcelas aqui dá esse parênteses elevado ao quadrado, certo? E do lado de lá da equação ficou o b sobre 2a ao quadrado e o menos c sobre a que eu passei para lá, ok? Então, com isso eu completei os quadrados, ou seja, eu transformei num trinômio quadrado perfeito aqui, né? E daí, com isso, a gente vai ter, então, x mais b sobre 2a ao quadrado igual, desenvolve esse quadrado aqui, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, menos c sobre a, né? E aí, se eu tirar o mínimo aqui, né, fizer a diferença dessas duas frações, eu vou ficar com, ó, o denominador comum aqui vai ser 4a ao quadrado, então eu vou ficar com b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado, igual a esse quadrado da soma, ok? E aí, olha, tá chegando perto, né? Se você tem que um número ao quadrado é igual a essa fração, então esse número sem quadrado, né, o x mais b sobre 2a, é mais ou menos a raiz da fração, certo? Então, esse termo aqui ao quadrado é igual a uma fração. Então, esse termo sem quadrado é mais ou menos a raiz dessa fração, ok? Por exemplo, se eu tiver que um y ao quadrado é igual a 4, então o y é mais ou menos 2, né? São os números que ao quadrado dão 4.
Nesse caso, então, se você tem um termo que ao quadrado dá igual a essa fração, esse termo é mais ou menos a raiz da fração, ok? E aí agora tá pertinho, ó, esse mais b sobre 2a eu vou subtrair dos dois lados da equação, passar ele para o outro lado, né? Então vai ficar x igual a menos b sobre 2a, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Certo, pessoal? Tudo bem com essas passagens aqui? Agora eu estou fazendo uma demonstração matemática mesmo, né? Que não é assim tão complicada e que vai no final, se a gente tirar o mínimo aqui, ó, tira essa raiz, ó, dessa fração, raiz do numerador e raiz do denominador, né? E a raiz de 4a ao quadrado é 2a. Então, o denominador comum aqui é 2a. E aí eu chego naquela famosa expressão, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ok? Onde esse b ao quadrado menos 4ac costuma ser chamado de delta, né? E esse delta significa, é um discriminante, né? Que é para fazer esse cálculo intermediário aqui. Certo, pessoal? Então, dessa maneira, a gente encontra as raízes, que são conhecidas aqui como fórmula de Bhaskara, né? Usando essa expressãozinha aqui. Bom, como tem mais ou menos, significa que tem dois valores, né? Quando eu fizer mais raiz de delta, vou encontrar um valor para x. Quando eu fizer menos raiz de delta, vou encontrar outro valor para x. Certo? É verdade isso que eu falei? Eu vou ter duas raízes, porque mais raiz de delta dá um valor, menos raiz de delta dá outro valor? Mais ou menos, né? Mais ou menos, Andrew. É mais ou menos. Isso é verdade, eu vou ter duas raízes diferentes, né? Se esse delta for um número maior que zero, aí eu encontro dois valores diferentes. Mas se o delta, por exemplo, for igual a zero, né? Aí raiz de zero é zero, então somar zero ou subtrair zero vai dar na mesma, né? Então aí eu teria dois valores iguais, né? E se o delta for negativo, aí essa raiz quadrada não vai ser um número real, e aí eu vou dizer que não tem raiz real, né? Então, em resumo, nós vamos ter essas situações possíveis aqui, ó, pensando no gráfico e juntando com a fórmula do cálculo das raízes, né? Para uma função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, se o gráfico ficar assim, significa que realmente cortou o eixo x em dois valores reais diferentes. Então, isso significa que o delta é maior que zero. E como ele está com a parábola voltada para cima, o a é maior que zero, né? Nesse desenho que está aqui, o c, que é o ponto de encontro com o eixo y, é negativo, né? Mas eu poderia ter um desenho com c positivo, a positivo e delta positivo, né? Bom, depois, nesse segundo desenho, olha lá, a parábola está voltada para cima, né? Então, o a é positivo, mas ela corta o eixo y uma vez só. Então, o delta é zero, porque significa que as duas raízes coincidiram, né? Ficaram iguais. Então, quando o delta é zero, isso vai acontecer, né? E nesse terceiro desenho, a parábola continua voltada para cima, então A é positivo, mas o delta é negativo, porque agora a parábola não corta o eixo X. Então, isso significa que as raízes não são reais, né? É claro, se a gente pensar nessa formulinha, conhecida como fórmula de Bhaskara, no conjunto dos complexos, aí eu vou encontrar duas raízes complexas, né? Quando o delta é negativo. Mas, pensando no conjunto dos reais, que a gente está pensando inicialmente nas funções de R em R, né? Eu vou dizer que essa função não tem raiz real, ok? Nesse caso. E os outros três casos equivalentes, né? Quando a parábola está voltada para baixo, o A é negativo, mas cortando o eixo X duas vezes, então o delta é positivo, porque tem duas raízes reais. Se ela tiver assim, então está voltada para baixo, o A é negativo, mas está tangenciando o eixo Y, ou seja, corta o eixo Y num ponto só, então já teria o delta igual a zero, duas raízes iguais, né? E nesse terceiro caso, a parábola voltada para baixo, então A é negativo, mas não corta o eixo X, então não tem raiz real, logo o delta é menor que zero, né?
Então, resumidamente, a gente tem essas situações aí, mas observe que são situações que você consegue raciocinar e não decorar cada uma dessas propriedades que nós estamos comentando, né? Então, agora voltando para aquele vídeo inicial, ele tinha mostrado 7 posições possíveis, né, do cara tentando acertar a bola. Eu quero mostrar para vocês uma delas aqui. Só uma das posições. Espera aí que eu preciso... Aí. E aí eu vou bem devagar, porque ele vai parar na metade. E aí eu quero que você observe. Olha, ele está fazendo o lançamento, então tem a hora que a bola sai da mão dele, que seria o ponto inicial para a gente considerar, né? Olha lá, esse ponto mais ou menos. É a hora que a bola sai da mão dele. Ela forma um determinado ângulo, né? E aí ela continua a trajetória, vai subir. Como o vídeo vai parar na metade, o que eu posso interpretar então? Eu quero saber, a pergunta-chave aqui é, vai fazer a cesta? Essa bola, quando ela descer, porque está na metade, né? Ela vai agora começar a descer. Ela vai fazer a cesta? E considerando apenas aquelas cestas, como é que o povo fala? Peixinho. Não vai encostar no aro. Então, não é uma cesta que bateu no aro e depois caiu lá dentro. Não vai encostar na tabela. Então, não é uma cesta que bateu na tabela e entrou. É aquela cesta mesmo que fluiu certinho, caiu lá dentro da cesta de basquete, tá? O que a gente pode interpretar, pessoal? Olhando para essa... Agora é uma pergunta, né? Eu quero saber, então, vai fazer a cesta? Então, que tipo de interpretação matemática eu posso fazer desse problema, né? A gente já viu que essa trajetória é uma parábola, né? O que mais que eu posso falar? O que vocês acham? Como que eu poderia resolver esse problema, hein? Alguma ideia? Se fosse para você fazer, eu vou fazer isso agora mesmo. Eu vou mandar essa foto para vocês. Mas já vou mandar essa foto dentro do GeoGebra. O que você podia fazer, então? Vamos pensar em ideias. Como que eu poderia resolver esse problema? Sugestão. Vamos colocar o eixo X e o eixo Y em alguma posição em cima dessa foto para a gente começar a criar um modelo matemático para trabalhar com isso. Eu quero responder a pergunta: vai fazer a cesta ou não vai, né? Vai entrar dentro da cesta a bola? Então, eu vou posicionar o eixo Y e o eixo X de alguma maneira. Aí eu vou escolher a maneira de posicionar, né? Por exemplo, deixa eu achar aqui. Por exemplo, ó. Essa construção aqui, ó. Tá a foto, aquela mesma imagem que eu mostrei ali para vocês no vídeo, pausada bem aqui, no ponto, na metade do caminho dessa trajetória da bola, e já tem um plano XY aqui que está, inclusive, já com uma malha, né, quadriculada, para você ver as coordenadas dos pontos, né? Então, daí você começa a explorar como que você poderia trabalhar isso aqui, tá? Por exemplo, eu preferiria... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu vou mexer na posição da foto. A foto está solta em relação ao plano. Então, eu preferiria... Na verdade, o que eu preferiria era que vocês me dessem sugestões, né? Mas vamos lá. O que eu acho que poderia facilitar? Onde que a gente pode posicionar esse plano? Qualquer lugar tá bom? O plano XY? Para responder essa pergunta, gente. Qualquer lugar serve, na verdade, né? Mas tem algum lugar que vai me facilitar em termos de contas? Ou é irrelevante isso? Eu acho que num lugar com a bola passando pelo eixo Y já facilitaria. A bola passando no eixo Y. Uhum. Assim, por exemplo? Você fala a bola quando está na posição inicial? Acho que serve. Serve. Aqui, por exemplo, eu posicionei a bola, ó, no ponto 0, -4, né? Uhum.
Poderia ser assim, pessoal? Mais fácil seria no 00. No 00, né? Talvez facilita mais ainda na hora de fazer conta, né? Aí você fala assim, mas aqui no GeoGebra tanto faz, Érica, porque o GeoGebra vai fazer a conta para mim. Mas assim, era bom a gente saber interpretar o que está acontecendo ali, né? Então vamos posicionar aqui no 00, por exemplo, né? Então tá, eu já sei que é uma parábola, porque a gente já viu lá a dedução, né, a partir do movimento da física, né? Então eu sei que é uma parábola. O que mais que eu sei, né? Então esse pontinho aqui, inclusive, ó, eu posso começar a marcar, ó. Então o centro da bola, claro, nós vamos ter que fazer um pouco de aproximação aqui, né? Porque a bola de basquete não é um ponto de dimensão zero, né? A bola de basquete, na verdade, é uma, né, assim, uma esfera, vamos considerar. E aí, para a gente poder fazer um modelo matemático desse movimento da bola, eu vou ter que fazer algumas aproximações. Eu não vou ter todos os dados da realidade possíveis de serem captados no meu modelo, né? Por exemplo, eu vou ter que reduzir a bola a um ponto de dimensão zero. Então, por exemplo, vamos tentar posicionar no centro da bola, né? Então, no pontinho que eu enxergo aqui, que seria o centro. Claro, isso aqui vai ser impreciso, ok? Mas esse pontinho, então, seria o ponto que representa o 00, mas que é o centro da bola quando a bola está para sair da mão do jogador, né? O que mais que eu poderia fazer? Tem algum outro ponto aqui que vocês acham que vai ser muito relevante para analisar esse problema? A sexta, final. A sexta pode ser, né? Então, sei lá, vai ter que considerar o que vai acontecer, né? Vai entrar na sexta, só que entrar na sexta, de novo, eu vou ter que fazer alguma aproximação, alguma concessão, não vai ser perfeito, porque para entrar na sexta eu podia pôr esse pontinho, sei lá, mais para cima, mais para baixo, né? Eu não sei exatamente. Tem várias posições possíveis para a bola entrar dentro da cesta, né? Algum outro? O ponto mais alto da bola. O ponto mais alto, exatamente. Porque como foi falado que o vídeo foi até a metade, então o que eu posso falar sobre esse ponto mais alto? Em termos da trajetória, que a gente sabe que é uma parábola, esse ponto mais alto representa o que dessa parábola? Vértice. O vértice, né? Então, aí eu já tenho duas informações. Com duas informações, eu conseguiria desenhar uma reta perfeitamente, né? Mas parábola, talvez eu precisaria de mais uma informação, né? Sobre os dados que tem, né? Não sobre o previsto, né? Que é entrar na cesta, mas sobre os que tem. Sei lá, vamos escolher mais um pontinho e marcar aqui esse pontinho, sei lá, aqui, por exemplo. E aí, então, como que seria possível trabalhar isso, né? Uma maneira possível de trabalhar isso. Aqui no GeoGebra, ó, se você olhar aqui do lado esquerdo, você tem a chamada janela de álgebra. Então, eu tenho as coordenadas desses pontos, ó. O ponto A é 0, 0. O ponto D, que é o vértice, D, tá aqui, ó, 16.03, 12.4. Claro, esses números não estão bons para fazer conta, né? Mas é porque eu estou fazendo no olho, né? Eu não estou fazendo precisamente, tá vendo? Se eu mexer um pouquinho mais para lá ou mais para cá, vai mudar ali as coordenadas, né? E o ponto é 7.89, 9.02. Usando esses três pontos, daria para montar um sisteminha. Pensa, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Você substitui esses três pontos, o 0, 0, o d e o e, fica um sisteminha com três variáveis. As variáveis vão ser os coeficientes A, B, C da equação e três equações, né? Então, resolvendo esse sisteminha, você conseguiria achar as coordenadas, tá? E aí, achando essas coordenadas, você teria, então, a equação da parábola, que vai aproximadamente modelar esse movimento. E aí, tendo essa equação aqui, a gente conseguiria visualizar se ela vai passar lá na cesta ou não, né? Então, essa seria uma forma de trabalhar o problema, ok?
Eu não vou fazer as contas todas agora, ó, tá? Mas eu quero mostrar uma outra construção para vocês, que eu acredito que seja um pouco mais fácil em termos de contas, mas que depende de conteúdos que vocês verão ainda da geometria analítica, que é uma outra maneira de representar a equação de função quadrática. Então, quando eu tenho uma função quadrática, né, y igual a x ao quadrado mais bx mais c, existe uma outra forma de escrever essa equação, que seria assim, ó. Um a em evidência, multiplicando x menos uma constante ao quadrado, mais uma outra constante. Essa é uma outra maneira de representar a função quadrática, que não seja expandida, como é o ax ao quadrado mais bx mais c, que é uma maneira que vocês ainda verão no curso. Então, eu não quis antecipar aqui, mas tem a ver com a construção da parábola a partir da sua propriedade geométrica, que vocês verão logo, logo, com o professor Edson, na disciplina de geometria analítica, tá? Então, essa representação, supondo que essa é uma outra representação, né? Para a parábola, observe aqui, ó, o desenho que foi dado. Então, agora já é uma construção que a modelagem está pronta, tá? Então, eu tenho esse pontinho aqui que é o vértice da parábola, e tem esses outros dois pontos, C e C', que são dois pontos simétricos. Então, agora eu vou mandar esse link para você brincar. Você vai posicionar, por exemplo, o vértice lá naquele ponto mais alto, onde está a bola, né? No ponto mais alto da bola. Vai posicionar o C no ponto de partida da bola. E aí, com isso, você vai me falar aqui visualmente se você acha que esse cara conseguiu fazer a cesta, tá bom? Então, vou mandar o link para vocês brincarem um pouquinho com isso, e aí vocês vão me responder se ele acertou a cesta ou não, sem ter que fazer conta de sistema e resolver e tudo mais. Vamos aproveitar um pouquinho do GeoGebra hoje, tá bom? Depois as contas, o passo a passo de todas as contas, né? É possível fazer aí com calma, tá? Em outro momento. Então, esse já é um link de uma sala de aula do GeoGebra. Você vai clicar, vai digitar seu nome, ok? E aí, clica no início para você visualizar isso aqui. E aí você vai observar que quando você for mexendo, à medida que eu vou mudando a posição do vértice, os valores ali dos coeficientes, dos parâmetros dessa equação vão sendo alterados simultaneamente, né? É o que a gente chama de construção dinâmica. Então, à medida que eu mexo na posição da figura, os valores dos parâmetros são alterados instantaneamente. Quer dizer, essa equação que está representada aqui nesse desenho é a equação dessa parábola que está aqui na figura. E aí eu quero que você ajuste. Ah, legal, já estou vendo o pessoal trabalhando aqui, tá? Eu vou mostrar aqui na tela para quem for ver depois, né? Poder ver a brincadeira. O que está acontecendo, né? Vou esconder os nomes. Olha lá, aqui, daqui, né? Do meu computador de professora, essa é uma sala de aula do GeoGebra, eu estou enxergando os estudantes que já conseguiram entrar e que estão fazendo atividade. Então, posiciona, aí depois que você posicionar, claro, não vai ser preciso, é como eu falei, né? Mas eu quero que vocês me digam o que vocês acham. Ele vai fazer a cesta ou ele não vai fazer a cesta, gente? Eu vou brincar aqui também enquanto vocês fazem. Tá meio no limite, né? Será que vai bater no aro? Deixa eu voltar aqui no Teams. Agora responde para mim no chat. Todo mundo vai dar opinião aí. Põe aí, sim ou não? Ele faz a cesta?
Não, não. Quem mais? Vitor, você acha que faz? Você joga basquete, não joga, Vitor? Joga vôlei. Ah, era vôlei. Vôlei. E aí, você Olha, acha que vai fazer? mexendo aqui, eu falaria que sim, mas depois de você mexer aí no computador, eu fiquei com Pois uma é, tá meio no limite. Então, isso aí também mostra pra gente que, assim, só a geometria, ou seja, só a visualização, só olhar para uma imagem, mesmo que seja a imagem de uma curva, né, dada por uma equação, às vezes não vai ser suficiente para a gente tomar uma decisão correta, né, para uma decisão segura. Talvez fosse necessário pegar essa construção, descobrir lá as coordenadas de um ponto que eu acho que é onde ele faria a cesta, depois verificar se essas coordenadas satisfazem a equação da parábola, por exemplo, para ver se a parábola vai passar nesse ponto. Tá meio duvidoso aqui. Cadê os outros? Vocês não vão me responder, gente? Já tem 2 nãos, o Vitor falou sim. Quem mais, hein? O que vocês acham? Faz a cesta ou não faz a cesta? Eu vou colocar o vídeo agora. Se ele faz ou se ele não faz. Andrew, o que você acha? Não, bate no aro. Ah, beleza. Então tá. Então aí consideraria como não, porque se bate no Pode aro, ser. Bate no aro, volta e dá um giro, entra no cesto. pode ser que entre, né? Mas assim, só considerando o movimento parabólico ali, né? Eu estou perguntando se faz a cesta nesse sentido, de entrou sem bater no aro. Você quer a Será? cesta de 3 pontos. Eu não sei se é de 3 ou se é de 2 pontos essa, né? Vamos lá, hein? Esse é o vídeo que tem completo, vai mostrar até o final o movimento. Tchararará. Fez a cesta. Olha ali, ó. Deixa eu voltar, parar bem ali no finalzinho. Vamos de novo. E não é que ele fez? A bola ali, ó, passou pertinho do aro, mas não bateu, entrou. Ai, gente, então é isso. Eu não vou querer demorar demais aqui com vocês fazendo contas, certo? Mas perceba que o recado que fica aqui no final é que a gente precisa da álgebra, né? Só o desenho às vezes é insuficiente para isso. E aí, se eu tenho a equação que foi modelada, vocês fizeram lá no GeoGebra, então modelou, claro que está aproximada, eu poderia pegar então um pontinho aqui, né? Ver as coordenadas dele, verificar se ele satisfaz a equação da parábola, né? Ou ainda naquele outro método que eu falei para vocês, montar um sisteminha pegando 3 pontos da trajetória, e aí com esses 3 pontos você descobre a equação, ok? Então, são muitas coisas que podem ser exploradas nesse problema. Eu não queria trazer um problema que fechasse, né? Assim, a gente esgotou o problema hoje, mas mais uma ideia de você explorar coisas que vocês verão no curso. Então, dá para falar de modelagem matemática aqui, dá para falar de história da matemática, de geometria analítica, que é o que vai estar mais próximo, que vocês verão logo em seguida, tá? E aproveitou para recordar aí os conceitos de função quadrática, né? A fórmula, conhecida como fórmula de Bhaskara, para o cálculo das raízes, e o gráfico da função. Tá bom, pessoal? Obrigada. E agora, caso queiram comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, eu estou por aqui à disposição. Tranquilo, pessoal? Então tá joia. Tá joia. Nos vemos então nas aulas essa semana, né? Espero que tenham gostado e espero que seja um conhecimento que vá ser útil para vocês.
tá bom? Agradeço o Vitor pela participação aqui comigo, apoio e até mais, gente. Gente, não esquece de se inscrever, hein? No evento, quem ainda não se inscreveu, tá? Acabei de botar o link no chat. Obrigado, Érica, pela disponibilidade. O Pet agradece bastante. E é isso, gente. Até a próxima palestra da Franciele ou da Dilene. Acho que é da Acho que é da Franciele. 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 A gente espera vocês lá, tá bom? Tchau, E sempre tchau. pode usar o microfone, hein, gente, para falar. É isso mesmo.